Oi gente, bom dia, o Cotidiano está começando. Você já ouviu falar em PNL? Olha só gente, é a programação neurolinguística que ajuda a gente a reprogramar a nossa mente. Daqui a pouquinho eu vou conversar com um especialista sobre esse assunto. Você anda escutando uns zumbidos? Isso pode ser sinal de que há alguma coisa errada em nosso corpo, viu? Uma fonoaudióloga vai conversar comigo sobre esse assunto. E o carnaval tá chegando e hoje, ó, tem dica de penteado para você arrasar na festa de Moma. Então aproveita, senta por aí, porque o Cotidiano está começando e ó, tá muito bacana. Você já escutou algum zumbido? Olha só, gente, deixa eu te contar que 20% da população mundial sofre com zumbidos. Idosos acima dos 70 anos, 25% escutam esses barulhos. E como é que a gente pode saber o que causa isso, hein? Eu tô aqui com Clarissa Costa, ela que é fonoaudióloga e vai explicar tudo pra gente. Clarissa, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Cotidiano. Eu confesso que uma vez ou outra eu escuto um zumbidinho bem de leve, a gente acaba aliando ao estresse. Aí eu já te pergunto, o que causa esses zumbidos, Clarissa? Olha só, esse zumbido que você fala, né? Hoje em dia é tão comum esse zumbido, né? E acho que todo mundo já escutou esse zumbido. Eu também já ouvi, principalmente saindo de alguma festa, né? A gente passa a noite toda com aquele som no ouvido e acaba que de manhã cedo a gente, ou assim que sai da festa, a gente escuta aquele zumbidinho, né? E esse zumbidinho, quando é passageiro, a gente consegue conviver, mas quando ele é constante, aí isso realmente prejudica. Então tem pessoas que, principalmente as mais velhas, né, que sentem isso constantemente, Marcela. Então assim, não conseguem dormir com isso, né? Então precisam tomar medicação controlada, sofrem de depressão, porque já passam a noite sem dormir, né? Então isso atrapalha bastante a vida dessas pessoas e elas tentam assim, de todo jeito, tentar resolver, procurar algum tratamento para tentar resolver esse zumbido. E como você falou, eles às vezes são tão baixinhos que muitas vezes a gente acaba se acostumando. Convive, né? E vai levando e pode ser uma patologia. Isso. Aí é com o assunto, né, que você falou da patologia. Então, o zumbido, ele não é uma doença, né, mas é o sintoma de que alguma coisa tá errada aí, né? Isso, então assim, precisa realmente, quem tem, precisa buscar ajuda, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a tendência é piorar. E a gente sabe que a maioria dos casos de zumbido estão associados às perdas de audição. Ô Clarissa, esse zumbido, esse barulho, quando ele vem, ele fica variando de orelha para orelha ou você pode ou escutar também nos dois? Como é que é isso? Olha só, muitos pacientes falam que ele escuta só de um lado. Às vezes o paciente fala que é na cabeça, não sabe identificar onde está, entendeu? E muitas vezes é dos dois lados. Às vezes o paciente também não sabe dizer onde é que é. E esse zumbido também varia de tonalidade. Tem uns que sentem ele bem fininho, agudo, né? E outras pessoas sentem ele como um chiado de panela de pressão, como um chuveiro, como um vento. Então, assim, cada paciente fala, isso é o zumbido que ele sente, no caso, esse barulho são eles que sentem, né? E a gente que está fora, a gente não consegue ouvir. Então, é o próprio paciente que sente. Alguns pacientes falam, muito raramente isso acontece, que dá para escutar a pessoa que está ao lado. Mas isso aí é uma coisa muito rara de acontecer. Normalmente, os pacientes falam que é um zumbido que eles mesmos escutam e que é constante. Aí é como você falou, tem uns que são agudos, outros são mais graves e alguns são intermitentes, tem algumas horas do dia que sentem isso, outras horas passam, entendeu? E aí a gente vai tentar avaliar de acordo com as queixas para ver o que é que a gente vai primeiro fazer. E para ver também o que é que está causando esse zumbido, né, Clarissa? A gente vê hoje os adolescentes usando fone de ouvido e escutando cada vez mais alto as músicas, né? Coloca aqui, ó, ligou no celular, esquece do mundo. Esse volume alto
pode provocar zumbido e também pode prejudicar a audição, não é isso, Clarissa? Isso, esse volume alto, normalmente a gente orienta que o paciente não use no máximo, sabe, Marcela? Porque hoje em dia eles gostam muito de ouvir com fone de ouvido e aí esse fone, o som vai direto na audição, então coloca no volume máximo, então o ideal é sempre colocar na metade, então 50% do volume, não colocar mais do que isso. E quando ele é utilizado todos os dias durante muito tempo, ele pode inclusive causar uma perda de audição. Vamos à pergunta da Daniela, eu achei muito interessante. A Daniela deixou uma pergunta lá no nosso Instagram, no @TV Jornal no Interior, e ela quer saber se à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tende a escutar esses zumbidos. Isso já é comprovado cientificamente, né, que a partir dos 70 anos, 65, 70 anos, o idoso, né, então assim, ele já sofre por conta de um processo de envelhecimento natural, que é o processo que todos os órgãos da gente vão envelhecendo e aí ocorrem também as perdas de audição na velhice juntamente com isso. Então, por isso, a incidência maior em idosos. Ô Clarissa, e como que é feito o tratamento para a gente? Tem como a gente eliminar de vez esses zumbidos ou a gente vai convivendo e administrando? Como é que funciona? Olha só, tem como eliminar se você for procurar a causa, né? Então é como eu te falei, às vezes a gente sente o zumbido, é um simples rolha de cera no ouvido, que com a limpeza você volta a parar de escutar, né? Ou então buscar, né? Fazer sempre os testes de audição todos os anos, que é a recomendação, para que você veja se você tem alguma perda de audição, porque mais de 90% dos casos de zumbido estão relacionados à perda de audição. Caso não tenha essa perda de audição, então a gente vai ter que investigar o que está causando, né? Então, vai ser através de exames médicos, exames de sangue, para verificar outras causas, outras possibilidades. Clarissa, adorei nosso bate-papo, viu? E as dicas também. Obrigada. Ok, até a próxima. Também. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Já pensou em se livrar de vez dos óculos de grau? Então faça uma avaliação com os oftalmologistas da Clínica Oculare para saber qual o procedimento mais indicado para o seu caso. E sabia que é possível corrigir qualquer dependência de óculos? Pois é, se você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou vista cansada para perto, fique atento. Todos esses tipos de grau podem ser corrigidos. E o melhor, com segurança e confiabilidade. Marque agora a sua consulta pelo telefone 3725-2020. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a PNL, a Programação Neurolinguística, que ajuda você a reprogramar a sua mente. E também tem dica de penteado para você arrasar aí no carnaval. Me espera que eu volto rapidinho. Olha só, agora eu quero saber se você consegue controlar a sua mente. Gente, nós passamos por diversas situações todos os dias e se a gente não tiver esse autocontrole, a gente pode acabar se prejudicando. Eu estou aqui com o César Mariano, ele é treinador comportamental e diretor da Escola Brasileira de PNL. Ele vai conversar comigo sobre esse assunto, exatamente sobre a programação neurolinguística. Você já ouviu falar sobre isso? Muito bom dia, César. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso cotidiano. Vamos falar então para os nossos queridos telespectadores como é que a gente pode administrar a nossa mente, reprogramar a nossa mente e lidar muito bem com ela. Joia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com vocês. E essa é uma pergunta que é normal aparecer, principalmente nos dias de hoje, na correria, as pessoas buscando maiores recursos, às vezes dá um panezinho. Isso, né? Exatamente. Gera um panezinho. E como controlar as emoções? Como sentar na cabine de controle e gerenciar, ser o gestor das suas emoções e, por consequência, da sua própria vida? É aí que entra a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, ela é uma tecnologia que é uma tecnologia recente, ela tem apenas 40 anos, ela está chegando aí na sua fase de maturação e o objetivo da programação neurolinguística é
que o estudioso, a pessoa que tenha contato com essa tecnologia, possa adquirir mais recursos, mais habilidades para lidar com suas próprias emoções, para lidar com os desafios do dia a dia e ter uma melhor qualidade de vida. Você falou em qualidade de vida, né? E também na correria do dia a dia. A gente sabe que hoje tem novas patologias, que são algumas doenças mentais, como a depressão, como a síndrome do pânico. Isso tudo acarretado exatamente por essa correria, às vezes também pela violência que aumentou. Então, a gente reprogramando a nossa mente, a gente consegue lidar com isso também, César? Olha só, um diagnóstico clínico, ele só pode ser prescrito, dado por um médico. Programação linguística, ela é uma ciência em desenvolvimento, é uma neurociência, nós não podemos diagnosticar. Porém, pela nossa experiência, no que diz respeito a doenças psicossomáticas, doenças relacionadas à nossa mente, às nossas emoções, em 85% dos casos em que uma pessoa precisa recorrer à ajuda de algum psicotrópico, de alguma intervenção medicamentosa, essa intervenção pode ser sanada buscando recursos de entender como a mente humana funciona, entender como estão estruturados os nossos aprendizados. E a programação neurolinguística, ela é a ciência que faz este caminho, que apresenta esse processo, é como se fosse um manual da mente humana. Então, quando a gente começa a reprogramar a nossa mente, a gente consegue lidar melhor com algumas questões do passado que a gente não consegue resolver? Perfeito. Marcela, eu costumo brincar com os meus alunos, quando eu vou falar para alguém acerca da programação linguística, e dizendo o seguinte, que a PNL é a ciência capaz de mudar o passado. E às vezes isso choca um pouquinho, porque, poxa, como mudar o passado? E eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. É impossível ainda mudar o passado. Mudar os fatos que aconteceram no passado. Porém, nós não vivemos a nossa vida a partir dos fatos que aconteceram. Nós vivemos a nossa vida, a nossa experiência de vida, ela é direcionada a partir da nossa percepção, como nós percebemos as coisas que aconteceram no passado. E através da programação neurolinguística, através das ferramentas, dos conceitos e técnicas da PNL, é possível fazer uma intervenção, mudar essa percepção acerca do fato e assim, por consequência, mudar a experiência de vida. E aí a gente começa a ver então as coisas de uma maneira diferente e até a ter mais garra para seguir em frente. É isso, a gente começa a mudar o jeito que a gente age? Perfeitamente. Quando nós mudamos o modo que nós enxergamos as coisas que nós enxergamos mudam. E quando mudam as coisas, mudam os sentimentos, porque os nossos comportamentos, Marcela, eles são apenas subprodutos dos nossos sentimentos. Nós só reagimos, o comportamento é subproduto desse sentimento. E o sentimento, ele é subproduto de um pensamento. Essa é a ciência do pensamento. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Quando você começa a ter a habilidade de escolher qual pensamento povoa a sua mente, mudam-se os sentimentos, por consequência, mudam os comportamentos e mudam-se os resultados. Então é aquela lei também da atração, né? Tudo que a gente pensa, a gente consegue trazer de volta. Então, a gente reprogramando a nossa mente, mudando as nossas atitudes, a gente consegue atingir melhor os nossos objetivos. Aí eu te pergunto, como é que a gente pode fazer essa reprogramação? Como é que a gente pode ter acesso à programação neurolinguística? A programação neurolinguística, existem uma infinidade de literaturas, tem muitos livros onde a pessoa ela pode estudar para ter lá ter um primeiro contato com a PNL. Eu represento a Escola Brasileira de Programação Neurolinguística aqui em Pernambuco e a Escola Brasileira de PNL, ela oferece cursos de formação onde você passa quase um ano todo estudando e também nós temos treinamentos vivenciais. Nesses treinamentos vivenciais, nós não ensinamos
a programação neurolinguística nem outras técnicas que nós utilizamos. Nós, quando eu digo nós, é porque sou eu e uma equipe de mais ou menos 15 treinadores, onde nós aplicamos essas tecnologias, todas embasadas na programação neurolinguística, para que a pessoa possa ter uma experiência vivencial e, através dessa experiência, adquirir esses recursos para poder ficar mais forte, para poder continuar a sua jornada de maneira mais leve e saudável. E César, esses treinamentos, eles acontecem assim como? Uma semana inteira, um mês inteiro? Como é que ele funciona? Ele acontece em apenas um final de semana, de sexta-feira até domingo, em um hotel fazenda, ele fica aqui em Moreno. São 34 horas de treinamento que nós trabalhamos com um conceito da PNL que se chama Décadas em Dias. A pessoa que passa por esse treinamento, ela tem a oportunidade de mergulhar num autoconhecimento, que se ela fosse fazer esse caminho pelos meios tradicionais, ela levaria uma década. E nós otimizamos esse tempo para um final de semana. Muito bom, então. Obrigada, viu? Dúvidas esclarecidas, adorei. Inclusive, fiquei até curiosa para conhecer. Obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer estar com você, foi um prazer estar com vocês. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Gente, o carnaval tá chegando e olha só, tem um penteado que está sempre em alta em todas as épocas, viu? Eu estou falando, ó, da trança. Pois é. Então agora vocês vão aprender a fazer 3 tipos de trança para arrasar aí na festa de Momo. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal de casa. A gente está aqui hoje para mostrar a vocês algumas dicas de tranças para você arrasar no carnaval, que nunca deixou de estar em alta e agora mais repaginada. E vou começar mostrando a vocês um básico para você arrasar. Você vai pegar, dividir a frente do cabelo, fazer o tradicional de uma trança, dividir em 3 partes o cabelo e vamos dar início à trança frontal, que é a tendência. A primeira dica de trança, ela é lateral, certo? Deve ficar bonito, elegante, vai evitar que seu cabelo caia no rosto e também remete às tiaras para a sustentação do seu cabelo e você ficar elegante e brincar seu carnaval. A base é a mesma de uma trança raiz para qualquer tamanho do cabelo. Você divide, mais fino a mecha, divide em 3 partes para começar depois ir pegando mechas por mechas no próprio cabelo e fazendo contorno do rosto para dar o lado lateral e remeter a uma tiara. E lembrando que chegando à altura da orelha, você começa a dar uma puxadinha nela para a parte de trás da cabeça para que ela fique contornando literalmente o rosto e fique por trás da orelha e você fique mais à vontade. E ficando a critério de você de casa, você pode finalizar e até o final da mecha do cabelo ou terminar a trança na metade para poder finalizar com ou uma liguinha ou um acessório que você pode deixar ela solta e pode chegar simplesmente aqui no meio do cabelo, vir com um grampo, com uma flor, uma margarida, seja lá a flor que... Aí você colocou o adereço para finalizar, ficou linda. E agora vamos para a segunda trança para você complementar, se você quiser dar um toque mais bonito ainda no seu penteado. Vamos para o segundo passo, que é a segunda trança. Remetendo a tendência alemã ainda, que vai estar fazendo toda a tiara e prendendo dos 2 lados. E você segue o mesmo padrão da outra que foi feita do outro lado, para que elas possam ficar na mesma espessura e fazer a junção das duas para a gente ir direto para a terceira trança, o terceiro passo, que é uma mistura de trança com um coque que também está muito em alta agora. A finalização você pode usar a mesma coisa, ou uma liguinha, certo? E você também pode juntar as duas e finalizar com o adereço na parte traseira do cabelo. Você finaliza com um adereço que pode ser também. Eu estou usando novamente uma flor que tá em alta, é tendência do verão, mas você pode usar, fica ao critério de vocês em casa. Você pode usar uma flor, você pode usar uma pena, o que você achar melhor. E tá finalizada. E agora vamos para a terceira dica, que é a junção das 2 tranças e mais um coquezinho básico, que é alta ainda desse verão. Passo a passo é o mesmo, você vai trançando, pegando as mechas para dar continuidade à trança. E a terceira dica, para a gente finalizar, a gente vai remeter uma coisa mais clássica, mais moderna,
que eu vou fazer agora para vocês verem o coque e finalizar com as duas tranças que já estão prontas e você arrasar. E além de tudo, nesse calorão que está fazendo, você vai estar confortável. Aí a gente terminou o coque, não vai ser necessário você deixar aquele coque certinho, bailarino. É um coque mais desfiadinho mesmo, apesar de ser um coque tradicional, mas a gente está ainda na linha carnaval, verão, diversão, ficar à vontade para se divertir sem se preocupar com nada. Para finalizar aqui a terceira dica, para você fechar, arrasar no carnaval, você vai pegar as duas trancinhas que já estavam feitas, as outras duas dicas, que você pode usar ou uma só, ou as duas, e complementar com esse aqui. Você vai pegar a trancinha, certo? Dá o contorno no próprio coque. A outra trança lateral, você vem pela parte de baixo. E para dar o toque final, você pode, vou usar aqui uma transparente, mas você pode usar uma fitinha colorida, você vem, uma fitinha. E ainda, para dar, remeter mais a carnaval, vamos colocar umas peninhas para... E aí tá, minha gente, as 3 dicas de trança, finalizando com um coque, do clássico ao moderno. E você pode se divertir no carnaval e arrasar com um penteado simples, preso, e você não vai ficar morrendo de calor. Quero agradecer a modelo Maiara Gabriela por estar aqui comigo para passar essas dicas para vocês. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês aproveitem as dicas, divirtam-se no carnaval e até a próxima. Ai, Gilvan, adorei, viu as dicas de trança, esse coque ficou incrível. E aí, você de casa, gostou? Vai lá no nosso Instagram, no @TV Jornal no Interior, que eu quero saber a sua opinião, viu? E claro que a gente agradece o seu carinho e a sua audiência. O nosso cotidiano, ó, vai ficando por aqui. Não esquece que amanhã a gente tem um novo encontro. Quer rever esse programa? Corre lá no nosso canal no YouTube. Tem também a nossa página no Instagram, @TV Jornal no Interior. E tem também a nossa página lá no Facebook. Vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo o que acontece no seu cotidiano. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.